Boa tarde, meu nome é Flávia. O vídeo é sobre a disciplina de Relações Internacionais do curso de Bacharel em Administração Pública da Universidade Aberta, no Polo Concita Mendes, em São José do Peixe. Nós vamos falar um pouco da história política das organizações internacionais, relatar um pouco como foi o histórico dessa organização entre as nações. Essa história, ela iniciou-se com um certo conflito de interesses, né? Então, de um lado, existia um grupo de aliados, grupo de países aliados, que estaria a França, os britânicos e os russos, e do outro lado existiam os alemães, húngaros e belgas, esses considerados as potências centrais, né? Eles esperavam que esses conflitos entre interesses dos aliados e das potências centrais fossem uma guerra rápida, né, seguida de uma vitória assim incontestável, mas na verdade não foi o que aconteceu, né? Essa breve aventura patriótica transformou-se numa guerra que durou 4 anos e cerca de 20 milhões de pessoas foram mortas nos conflitos, né? Os alemães, eles conseguiram uma vitória sobre os russos, né? A Rússia assinou o Tratado de Paz, né, com a Alemanha, aliviou os conflitos entre esses dois países, né? Mas quando no ano de 1917, né, estes conflitos, eles sofreram uma grande mudança, né? Essa mudança veio com a adesão dos Estados Unidos à guerra, né? Nos Estados Unidos, desde o início da guerra, parte da opinião pública e de algum grupo político do país, eles defendiam a entrada do país no conflito, né? Apoiando os aliados históricos. Outra parte, elas argumentavam que a questão era um problema apenas da Europa, né? E que os Estados Unidos eles não deveriam intrometer nessa discussão. O lado favorável, eles apostavam na importância de uma vitória em solo europeu, né, para firmar o país como a maior potência econômica e militar do mundo. No centro deste debate estava Thomas Wilson, o presidente em exercício dos Estados Unidos, e que defendia a entrada do país no conflito. O Wilson, em seu discurso, ele elencou até pontos importantes a serem observados para a construção da paz e para, de certa forma, diminuir os conflitos existentes entre essas nações, né? Um ponto importante que ele defendia era a diplomacia aberta, ou seja, as negociações diplomáticas deveriam ser públicas, né, acessível a todos. Questão do armamento, controle de armamento, os estados eles deveriam reduzir suas forças armadas ao mínimo necessário, só para manter sua necessidade básica. Um ponto importante que ele defendia era a liberdade comercial, ou seja, cada estado ofereceria o que ele tinha de melhor, o que ele conseguiria produzir e compraria apenas o que ele não conseguia produzir, tornando assim uma interdependência entre os estados. Um comprava do outro e o outro oferecia o que ele tinha específico, né? Um outro ponto importante, a autodeterminação dos povos. O Wilson defendia que cada povo teria o direito de ter o seu próprio estado independente, né? Escolher o seu próprio estado independente. E, por último, e muito importante, ele defendia que fosse criada uma Associação Geral das Nações, né? Essa organização ia reunir todos os estados para junto eles negociar os problemas, discutir os problemas, as diferenças entre opiniões e garantir interesses sem precisar recorrer à guerra, né? Então, assim, foram inúmeros os processos de encaminhamento até se conseguir chegar a termos uma boa relação entre países, né, que de certa forma discordavam
do ponto de vista um do outro, ou que queria tornar-se países supremos, né? Países em que seria o mandante na economia e assim sucessivamente. Muito obrigada. O meu grupo continuará discutindo o restante do nosso tema.